Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui, só que dessa vez é apenas para a gente dar algumas orientações para a sexta avaliação, né? Fazer um lembretezinho, né, do capítulo que estudamos, que é o capítulo sobre Europa Oriental. Então, a Europa Oriental, que é a Europa, essa parte do continente europeu que um dia foi socialista, que tem um desenvolvimento industrial mais tardio, porque esteve sob o sistema socialista, então demorou para se industrializar. É uma Europa que tem, sim, países emergentes, como no caso é a Rússia, nem todos os países são desenvolvidos. Então, ela tem essas diferenças em relação, né, à Europa Ocidental, que é a mais industrializada. Então, a Europa Oriental, né, passou por esse processo, né, do sistema socialista, né, esse processo de tentativa, né, de um sistema que pudesse resolver, né, diminuir as dificuldades econômicas, diminuir a crise, tentar reverter a situação, né, como vocês já viram mais ou menos em outros capítulos, né, na Revolução Russa de 1917, deu-se início, né, ao sistema socialista. E dentre várias tentativas, né, a intenção a priori, né, era resolver esses impasses, resolver os anseios da população. Mas a gente pode ver no decorrer do texto que eles tentaram resolver isso de forma muito dura, de forma opressora, meio que impondo algumas regras à população. Enquanto as pessoas pensavam que esse sistema tinha aparecido para resolver o problema, para que toda a economia fosse planificada, ou seja, o Estado dividisse tudo por igual, que não existisse mais desigualdades, no início até que foi assim, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, 1939, 45, até foi. Mas o texto fala que dentro desse processo de Guerra Fria, que foi exatamente essa guerra ideológica entre capitalismo e socialismo, eles instituíram um partido único, né? Tentou desenvolver a agricultura e conseguiu sim em algumas áreas, mas devido a essa produção forçada nas fazendas, a partir de 1960, 1970, né? Porque em 1960, vários países, né, até que passaram, países de outros continentes, até passaram a adotar o socialismo. Foi quando chegou até a China, Cuba e demais países. Só que a coisa foi, vamos dizer assim, a estrutura voltou, ficou a estrutura econômica, voltou a ser o que era antes, né, com os mesmos problemas, as pessoas continuaram as manifestações nas ruas, né, em forma de sovietes, que eram como se fossem sindicatos. E a partir de 1970, o sistema já entrou em colapso, né, dentre vários fatores, né, essa decadência no geral, baixa produtividade, gastos excessivos, principalmente produzindo armas, ou seja, a indústria era a indústria bélica, eles se preocupavam mais com isso. E com isso, Mikhail Gorbachev ainda tentou, que era o secretário-geral do Partido Único, ainda tentou em 1980 instituir reformas econômicas. A reforma perestroika, né, que é uma espécie de dar mais espaço para as pessoas produzirem, né, mais liberdade econômica, e a reforma Glasnost, que a reforma Glasnost, a intenção era fazer com que a população tivesse mais liberdade de expressão e fosse mais participativa na política. Essas reformas, elas não alcançaram de fato seus objetivos, né? Em alguns lugares deu certo, em outros não, porque, afinal de contas, era
eram várias repúblicas, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Era um grupo de países. Em alguns deu tudo certo, em outros não. E a partir de 1991, o Partido Comunista, né? Alguns outros partidos foram se juntando e foram dando um golpe e fez com que essas reformas fossem, vamos dizer assim, abolidas, e aí os países foram tentando sair, né, deste socialismo. E com isso foi fragmentando, ou seja, a URSS os países foram se separando e alguns tentando aderir ao capitalismo, e aí foi formado um bloco chamado Comunidade dos Estados Independentes, CEI, que o objetivo era exatamente esse, que os países se ajudassem, né, ajuda mútua de um país com o outro a sair da crise, né, a sair desse socialismo. E aí, como memorial, nós temos o Muro de Berlim, né, que serve hoje como memorial. E em 1989 ele foi derrubado exatamente porque, se os países estavam deixando esse socialismo, não tinha mais por que este muro, né, dentro da cidade de Berlim, separar Berlim socialista da Berlim capitalista, tá? E com isso o socialismo chega ao fim. No decorrer do processo, depois do fim do socialismo, a Rússia foi o país que se destacou. Alguns países foram tentando se recuperar, mas a Rússia foi quem deu, né, foi tentando, né, reestruturar os outros e tentando se sobressair. Passou pela crise, né, mas o texto mostra aqui que em 2004, 2008 já começou, né, a evolução do seu PIB. E hoje a Rússia, né, é um país que faz parte dos BRICS, né, que são os países emergentes, os principais países emergentes. Ainda teve crise recente, 2008? Sim, mas a economia foi tentando se reestruturar, tá? E em relação às atividades na Rússia, as atividades agrárias, né, eram em sua maioria, e aos poucos, com a indústria, né, com a indústria e com o extrativismo, né, devido ao grande potencial energético da Rússia em questão de petróleo e gás natural, fez com que outras indústrias também fossem se destacando. Aí o texto fala da atividade industrial, mostra o mapa com as áreas que mais tem indústria, e a gente pode ver pelo mapa da página 399 que a maior parte das indústrias está localizada exatamente na parte Rússia europeia, porque vocês sabem, a gente já estudou a Ásia e a gente viu que o país Rússia, devido ser grande, né, tem uma divisão pelos montes Urais, a cadeia de montanhas divide ao meio a parte da Rússia que é a Europa e a parte da Rússia que é a Ásia, tá? E depois fala da questão de alguns conflitos, né? Alguns conflitos mais voltados por questão de religião e etnias, né? O conflito dos Balcãs, o conflito do Cáucaso e da Ucrânia. Então, alguns países até hoje, né, tentam buscar a sua independência e, além disso, tem esses conflitos, né, que perduram até hoje, tá ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, me procure, só não no período que estarão fazendo a prova, tá? Então, nós vamos ficar por aqui. Um abraço para vocês e até mais.